Luiz Inácio Lula da Silva avalia que a disputa em São Paulo entre ele e o Bolsonaro. A minha disputa lá em São Paulo é entre eu e o Bolsonaro. Não. A disputa em São Paulo é entre Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral. São 3 candidatos. Que eu sei, o Boulos não é do PT. E que eu sei, o Ricardo Nunes não é do PL. E que eu sei, a Tabata Amaral também não é do PT e nem do PL. É do PSB. Tem 3 candidatos lá. E como assim o Lula está dizendo que a disputa... Não. O Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes e o Lula está apoiando o Boulos. O Bolsonaro está apoiando um candidato que já é o prefeito, porque foi a sombra do Covas, e tem bilhões e bilhões na mão, tem a caneta na mão, está apoiando o cara que tem o dinheiro, que vai vir aí provavelmente com 10 partidos na coligação, apoiando ele. Uma montoeira de vereadores, uma montoeira de papel, uma montoeira de bandeira, de equipe e tudo mais. O adversário mais próximo dele, que na verdade está liderando a pesquisa de intenção de voto, o Boulos vem. Vem o Boulos com o PSOL e com a sua maior base, a militância do PT, que está apoiando o Boulos. E a Tabata? A Tabata vem com a mídia. Que mídia? A mídia golpista. Mídia golpista. Vai apoiar a Tabata. De quebra. Devagarzinho ali, apoiando a Tabata. Qualquer coisinha, a Tabata pula pro lado do Ricardo Nunes. Qualquer coisinha, a Tabata pula pro Ricardo Nunes. O Lula devia ficar de olho nisso aí. Para que lado a Tabata vai no segundo turno? O Lula deveria ficar de olho nisso aí. Para que lado a Tabata vai no segundo turno? A verdade é essa. Eu acredito que o Boulos vai estar no segundo turno. Como eu acredito que o prefeito também vai estar no segundo turno. A máquina, a estrutura da prefeitura e da Câmara, que o Milton Leite está com ele, é muito forte. É muito forte. Mas existe uma possibilidade real do Boulos ganhar a eleição. Agora, o Boulos não é o Haddad, Lula. O Boulos tem vida própria. O Boulos tem carisma. O Boulos foi acolhido pela esquerda. Ele fez política para isso. Política de rua, de base. De ser acolhido. E foi muito mais acolhido do que o Haddad. E muito mais acolhido do que a Dilma. Não podemos dizer que se o Boulos for eleito em São Paulo, o Lula elegeu um poste. Não. Se o Boulos for eleito em São Paulo, podemos dizer o seguinte, que o Boulos, com a sua candidatura, com a sua postura política, com sua liderança, com o apoio do Lula, ganhou a eleição. Ele não é um poste. Ele tem carisma. Quando o Boulos fala, fica todo mundo esperando com o celular na mão. Assim. Guardando a bateria. Guardando a bateria. Quando o Boulos pega o microfone, todo mundo... Opa, vou filmar. Vou filmar que é o Boulos que está falando. Isso não acontecia com o Haddad. Não aconteceu com o candidato do PT, o Gilmar Tato. E vai apoiar o Boulos porque o PT não tem candidato. Em São Paulo. Não tem candidato. Que possa ao menos querer disputar o segundo turno. Como diz o meu amigo aqui, jornalista, que eu admiro muito, Alex Sonic, é um equívoco Lula considerar que a eleição a prefeito de São Paulo será disputado entre ele e o Bolsonaro. É um equívoco. O Ricardo Nunes está se aproveitando do nome do Bolsonaro para ganhar mídia. Esse sim
É um poste. Só chegou à prefeitura de São Paulo porque ficou colado no Covas. O Covas faleceu e ele virou prefeito. Esse sim não tem voto nenhum. Ele vai ter que mostrar que é bom de voto para prefeito, que ele tem carisma. Por enquanto ninguém conhece. Mas nós sabemos que a direita tem muito mais comunicação que a esquerda. Eles são ferozes nas redes sociais. Eles são ferozes nas redes sociais. Se é que você me entende. O Boulos tem a carisma. Se ganhar, o Lula ganhou. Se perder, o Lula perdeu. A verdade é essa. O Lula tem que se concentrar em conversar com Alckmin por uma possível aliança da Tabata Amaral com o Boulos no segundo turno. Se não, não leva. Elisiário Máximos com você. A verdade é essa. O que você acha disso, hein?